Olá, pessoal. Hoje eu vou dar um exemplo de uma tabela de distribuição de frequências para dados que são ou de variáveis nominais, ordinais, discretas ou contínuas, tá? Por exemplo, esse tipo de variável aqui, né, nesse exemplo, nós temos um problema de analisar a qualidade das acomodações de um hotel, sendo que elas foram classificadas em excelente, acima da média, média, abaixo da média e ruim. E aí, aqui é mostrado os índices escolhidos por 20 hóspedes. Então, esse tipo de variável aqui, como eu estou usando rótulos ou nomes, ela é uma variável qualitativa, tá? Então, por quê? Ela usa nomes ou rótulos. E, além disso, nós percebemos que a ordem, ela passa a ser importante, né? Ou seja, existe uma ordem pré-definida aqui, né? Que no caso é essa mesma ordem que foi dada aqui, que é o excelente, acima da média, média, abaixo da média e ruim. Então ela é ordinal, né? No caso aqui a ordem é importante. Ok? E aí, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai trabalhar com essa variável e nós precisamos descobrir quais são as diferenças nos índices. Nós poderíamos usar esses valores aqui, mas a minha recomendação é sempre analisar os valores diferentes que aparecem. Então, nesse caso, nós vamos olhar esses valores aqui, nós vamos fazer uma filtragem neles. Então, como é que funciona essa filtragem? Vocês vêm, selecionam os dados, vem aqui em dados, clica em avançado, né? Ele vai dar esse erro, é normal. Clica em avançado. Você pede para copiar para outro local, né? No caso, essa seleção. Eu clico aqui em copiar para, seleciono uma certa quantidade de valores. Eu não sei quantos valores tem diferentes, né? E aí eu peço somente registros exclusivos. Quando eu fizer isso daqui, vão aparecer esses valores. Daí, eu vou pegar e vou copiar aqui para o índice de qualidade. E vou colocar na ordem que eu quero. Essa ordem, ela pode ser crescente ou decrescente. No caso aqui, como eu quero que apareça primeiro o excelente, né, eu vou fazer em ordem decrescente. Então, eu começo pelo melhor e vou diminuindo a qualidade. Então, ele tem excelente, acima média, média, abaixo média e ruim. E aí vocês vão reparar que esse carinha aqui que sobrou, né, não preciso dele, eu posso excluir. E aí eu desloco as células para cima. Não vou pôr para a esquerda, porque senão ele vai puxar essas aqui. Tendo esses valores, eu vou começar a fazer a análise. Sempre lembrando que eu vou ter o total aqui, né? Esse total, né, de valores que aparece aqui, ele vai ser o tamanho da amostra, que nesse caso é esse valor 20 aqui. Então eu tenho 20 hóspedes, tá, que eles estão sendo analisados. Vamos fazer um pouquinho de perfumaria, deixar bonitinho, e tá aí. E aí eu vou começar a fazer uma análise. Então eu vou ver qual é a frequência simples. Então essa frequência simples, eu vou usar um comando do Excel chamado cont.c, né? Veja que é uma contagem condicionada, né, na qual eu vou selecionar a minha base de dados, posso selecionar toda a base, ok? Normalmente eu aperto o F4 para fixar, para garantir que eu posso copiar e arrastar para baixo. Depois eu aperto ponto e vírgula e seleciono o critério. Como aqui é uma variável qualitativa ordinal, para qualquer um desses casos, qualitativa ordinal, qualitativa nominal ou quantitativa discreta, eu posso usar esse comandinho aqui e simplesmente selecionar os dados assim. Então eu seleciono, no caso excelente, o que que esse comando vai fazer? Esse comando é uma contagem condicionada. Então ele vai contar se dentro dessa base existir alguém igual a isso, a excelente. E no caso aqui, eu peguei uma base pequenininha para vocês perceberem que só tem um caso, que é o excelente. Então, na hora que a gente pega e escolhe, dá Enter, vai aparecer o 1. Então, tá certo, né? Só tem um excelente. Daí, eu vou arrastar até o ruim. Quando eu arrastar até o ruim, eu vou ter esses valores e ao final eu somo tudo. Para somar, eu uso o comando soma, né? Ou clico aqui, né? Que ele faz a mesma coisa, ou eu aperto o Alt e o igual.
tá? Então, eu vou ter isso aqui, tá? Tendo essa soma, ela tem que ser igual a 20, que no caso, ela dá exatamente 20, então está correta, tá? Para eu poder fazer a frequência acumulada, eu vou igualar o primeiro, vou acumulando sempre em relação ao que eu já tinha acumulado. Então, eu vou acumular o 1 com esse 9. Então, eu faço o de cima mais o do lado. No próximo, o de cima mais o do lado. Quando eu percebo que existe uma repetição, né, que é sempre o de cima mais o do lado, eu posso arrastar até aqui embaixo. Como não existe, né, eles deram iguais aqui, eu não tenho um total de acumulada. Esse último aqui já é o total. Então, eu passo um traço, né, para mostrar que não tem nenhum total aqui. Essa é a frequência relativa simples, que me dá a contagem, e a acumulada, que me mostra até um determinado valor, qual é a contagem, ou quantas vezes tenho de repetição até um determinado índice. Quando eu for calcular a frequência relativa, eu vou pegar a frequência simples e vou dividir pelo total geral, né? Então, eu vou ver qual que é a proporção de excelente em relação ao total da amostra, tá? E aí, eu aperto F4 e eu vou ter esse valor. Arrasto aqui para baixo. A soma desses valores tem que dar 1, ou seja, 100%. Então, eu somo, tá? Formalmente, frequência relativa simples a gente mostra em porcentagem. Não você poderia deixar em decimal, mas formalmente a gente mostra em porcentagem, tá? Uma vez que eu tenho a frequência relativa simples, eu posso achar a frequência relativa acumulada. Então, eu igualo o primeiro, faço o de cima mais o do lado, de novo, o de cima, opa, o de cima mais o do lado, e assim por diante, até o último valor. Então, eu vou ter esses valores aqui. Como deu 100%, faço um traço indicando que não existe total, tá? Essa é a tabela de frequências de uma variável, que no caso aqui é uma qualitativa ordinal, tá? Então, eu consegui responder o segundo item, que é monte a tabela de frequências. Para poder fazer um gráfico de pizza ou gráfico de colunas, eu preciso trabalhar com a frequência relativa simples, tá? Gráficos a gente sempre faz, gráficos estatísticos, né, nesse caso, sempre faz em relação à frequência relativa simples. E aí, como é que a gente vai trabalhar nesse caso? Você pode selecionar, né, da qualidade até o ruim, depois selecionar da simples até o valor aqui. Para você selecionar, fazer duas seleções desse jeito, você aperta, uma vez que você selecionou a primeira coluna, você aperta o Ctrl, mantém apertado e seleciona a segunda coluna, tá? Você vem aqui em inserir, como eu quero um gráfico de pizza, esse gráfico aqui, eu seleciono e aí sai esse meu primeiro gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui, vamos colocar aqui, é um gráfico de pizza mostrando um índice de qualidade. Troco o nome para índice, índice de qualidade. Tá? Como esse gráfico fica um pouquinho difícil para ler, né, porque eu preciso colocar o mouse para conseguir enxergar a porcentagem, formalmente a gente escolhe um tipo que apareça a porcentagem. Por exemplo, esse. Tem esse outro aqui e assim por diante, né? Você tem uma seleção, uma gama de possibilidades aqui, ok? Então é uma decisão, uma questão de decisão, qual que você vai querer mostrar, tá? Eu particularmente gosto desse aqui. Opa, era isso aqui. Vamos voltar um pouquinho. Eu gosto desse aqui, tá? Bom, uma vez que eu fiz o gráfico de pizza, agora ele pede um gráfico de colunas. Gráfico de colunas, nós vamos fazer esse gráfico aqui, mesma coisa, seleciona de qualidade até ruim, seleciona de simples até o 10%, venho aqui em inserir e clico em coluna. No caso, uma coluna 2D. Vou ter novamente esse gráfico, venho aqui para baixo, clico duas vezes para trocar o nome, né? Na verdade, isso aqui é o índice de qualidade. E
seleciona um gráfico, de preferência que apareça a porcentagem, como por exemplo, esse aqui. É um gráfico interessante também. Tá? Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem como faz um gráfico ou e tabela, né? No caso, uma tabela para variáveis nominais, ordinais e discretas, tá? Assim como os gráficos de pizza e gráfico de torta, que são os dois gráficos comuns para esse tipo de variável. Até mais.